Olá, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo em grupo. Hoje teremos o capítulo 14 do livro Nosso Lar, Elucidações de Clarencio. Pulsava-me precípite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médicos naquela casa, onde permanecia até então como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento. Mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme: "Pronto a ouvi-lo!" Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava, entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliáricos ou acadêmicos? Essa ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, falei. Tomei a liberdade de vir até aqui, roubar os seus bons ofícios, para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus mistérios, agora que a generosidade do nosso lar me conduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Clarencio fitou-me longamente como identificar minhas intenções mais íntimas. Já sei. Verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o senhor honrou sua personalidade na terra. Até aí as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração, com gestos confirmativos. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo, enquanto moço e sadio cometeu numerosos abusos dentro do quadro do trabalho a que Jesus o conduziu. Até aquele olhar firme e bondoso, ao mesmo tempo estranha perturbação apossara-se de mim. Respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos daquele hospital. Impulso muito nobre, disse Clarencio sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título, para nós, é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente a servir ao Senhor no quadro dos seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico.
penetrou o templo da medicina, mas a sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para o outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática, distante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar na alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns, e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo do escárnio dos companheiros. Fiquei atônico. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para a cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do Auxílio retomasse o fio das elucidações. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo esforço para conter as lágrimas, pedi humildemente: submeto-me a qualquer trabalho nessa colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu: meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir um cargo de aprendiz. Oportunamente, sua posição atual não é das melhores, entretanto, é confortadora, pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Minha mãe? Perguntei, inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro, sua mãe e outros amigos do coração, dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após a sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providências à obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, mas presentemente pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nosso caminho. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes pelo seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Concluindo, a sorrir, as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou: aprenderá novas lições em nosso lar e, depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante. Pela primeira vez chorei de alegria na colônia. Oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso se cale o coração no grandiloquente silêncio divino. Vamos ver o que nós aprendemos aqui. Esse capítulo nos traz as realidades de que todos devemos conhecer. A fraternidade verdadeira dá-se nas oportunidades diárias e facilitação da vida dos que nos cercam. Ser solidário ajuda antes de todos a nós mesmos. A gente viu que ele teve essa vantagem em nosso lar, ele teve algum bônus
porque ele, por brincadeira, fez algumas receitas médicas em favor de pessoas que não podiam pagar. E dentre essas milhares, 15 deles eram agradecidos. Quer dizer, até mesmo quando fazemos coisas sem aquela dedicação fraterna, ainda assim isso vem em nosso favor. Vamos ver o que fala Kardec. São inúmeras as citações sobre a solidariedade nos livros de Kardec. Destaco uma dessas questões. A questão número 917 do Livro dos Espíritos. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? A resposta: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominantemente sobre a vida material. E, sobretudo, com a compensação que o Espiritismo nos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experiencia do egoísmo dos outros é muitas vezes faz-se egoísta por sentir necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de um povo, de povo e de homem a homem. O princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa. Sim, veja que os outros nela pensam. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato em face do atual extravasamento do egoísmo. Grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente não lhe agradecem, principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino do céu se acha aberto. A esse, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos. Pois em verdade vos digo que no dia da justiça será posto de lado e sofrerá pelo abandono em que há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Quem deu essa mensagem, quem deu essa resposta foi Fénelon. E eu me lembro nesse momento do mandamento mais importante que Jesus nos deixou. Além de amar a Deus, nós devemos fazer aos outros aquilo que queremos que façam para nós. Então, é interessante que quando alguém nos venha pedir ajuda, ou quando a gente esbarre numa pessoa necessitada, quando eu falo necessitado, não é aquele pobre miserável, é qualquer necessidade. Às vezes é uma palavra, às vezes é um alimento, às vezes é um consolo, às vezes é apenas ouvir o outro, que precisa de alguém que entenda a sua dor. Isso já é muita caridade, porque a gente não gosta que façam isso com a gente? A gente não fica feliz quando alguém percebe as nossas necessidades e nos estende a mão, o braço, o ombro amigo, ou mesmo um pedaço de pão? É, meus amigos, parece fácil, mas a gente se esquece disso nas grandes oportunidades com que nos encontramos. Ficamos aqui nesse capítulo. Até a próxima. Um abraço.